E aí, sexto ano, bom dia, tudo bem? Por favor, mandem o nome a partir de agora, que agora que de fato iniciou a gravação. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Show de bola. Vamos lá. Eu vou espelhar para vocês aqui aquela lista que eu mandei na quinta-feira, tá? Para nós iniciarmos a correção, tudo bem? Lista que falava sobre o quê? Qual que é o conteúdo que nós abordamos naquela lista? Múltiplos e divisores, perfeito. Múltiplos e divisores. Vamos fazer o seguinte. Quando nós falamos em múltiplos e divisores, tem 4 situações que nós temos que lembrar sempre. Duas para múltiplos e 2 para divisores. Primeiro, para múltiplos. Quais são as 2 situações que nós temos que lembrar para múltiplos sempre? Qualquer coisa, pega a apostila aí, volta lá, dá uma olhadinha. Pega a apostila lá, dá uma olhadinha. Vou até falar para vocês a página que tá, ó. Tá na página 105. Para múltiplo e divisor, Luiz, nós temos 2 situações para cada um deles. 2 para múltiplos e 2 para divisores que nós temos que lembrar sempre. Ó, tem gente que está confundindo aí. Vamos naquele macetinho daquele dia lá, ó. Eu não tinha feito isso daqui, ó. Ó. Múltiplo. Ó. Ó. Múltiplo. E ó. Divisor. Ó. Divisor. Então, quando eu falo em múltiplo, eu estou relacionando sempre com o zero. E quando eu falo em divisor, eu estou relacionando com 1. Agora a gente tem que lembrar o que é de cada um desses. Tá? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu estou fazendo com as outras turmas e está dando certo. Só que eles entenderam, tá? Eles entenderam a situação. É assim, pessoal. Nas outras turmas, eles estão começando a abrir o microfone para falar, tá? Eu até quero fazer com vocês, é interessante, porque deve ser mais rápido para vocês responderem, tá? Detalhe. Por que eu não gosto do microfone aberto, tá? Por que eu prefiro o microfone fechado? Às vezes, você aí na sua casa, você está perto de uma TV ligada, você está perto de uma construção, você está, enfim, às vezes você tem uma criança menor aí, um irmãozinho ou uma irmãzinha, que aí ou a mãe tá brigando com você também, igual a Camila disse, né? Então, esses barulhos externos vão atrapalhar a aula. Por quê? O que vai acontecer? Às vezes tem um irmãozinho pequenininho lá, aí tá ali falando alguma coisa, alguma coisa assim, e vocês que estão ouvindo vão perder toda a atenção da aula e vai voltar para saber de onde que é, quem que é, vão querer saber, tá? Por isso que eu prefiro o microfone desligado. Se você, aí na sua casa, tá? Isso. Se você, aí na sua casa,
que nem a Vanessa disse, ó, eu fico no meu quarto no maior silêncio. Meu irmão dorme esse horário. Se você aí na sua casa, tá, sabe que não tem barulho externo nenhum para interferir a aula, você pode deixar seu microfone aberto. Se você vê que tiver qualquer barulhinho, porque vocês percebam, às vezes vocês escutam aqui uma máquina de lavar aqui que está batendo geralmente, tá? Ou algum caminhão, alguma coisa anunciando que passa na rua ali. Mas não é assim que interfere e atrapalha a aula. Mas se você sente que aí você não vai ter barulho externo nenhum, não vai ter nada para atrapalhar, você pode abrir seu microfone, responde, depois você volta a desligar ele, tá? Então você pode fazer isso, beleza? Combinado? Entenderam a ideia? Sim. Nas outras turmas, às vezes, para responder, vai lá, abre o microfone, responde, depois já fecha. E não fica falando nada além daquilo ali que é para ser falado mesmo, tá? Então vocês podem fazer isso sem problema, tá? Vamos começar partindo dessa ideia aí. Então, voltando. Quando eu falo de múltiplo, eu estou relacionando sempre com o zero. Mas o que do zero? O zero é múltiplo de todo número natural? Perfeito. E todo número natural é múltiplo dele mesmo, mais ou menos? O Assim? zero é múltiplo de todo número natural. Lembra quando nós falamos de múltiplo? Nós falamos do zero, ele aparece para todos, né? Então, o zero é múltiplo de todo número natural. E todo número natural é múltiplo dele mesmo. Perfeito. E quando eu falo de divisores? O número 1 é divisor de todo natural e todo número natural diferente do zero, divisor dele mesmo. Isso, perfeito. O 1 é divisor de todo número natural, ou seja, 1 vai aparecer para todos. E todo número natural diferente de zero é divisor dele mesmo. Agora, uma outra pergunta. Se eu falar em... ou melhor, vocês entendem a diferença de finito e infinito? Sim. O que é uma coisa finita? Finito. Fim infinito quando não tem fim. Isso. Muito bem. Finito tem fim. Infinito não tem fim. Certo? Ok. Se eu falar em múltiplos, eles vão ser finitos ou infinitos? Infinitos. Infinitos. Porque se todo número é infinito, então os múltiplos também são infinitos. Exatamente. Infinitos? Vocês estão respondendo, mas vocês estão respondendo inseguros ainda, não estão naquela certeza, tá? E se eu falar nos divisores, eles são finitos ou infinitos? Os divisores de algum número, né? Relacionado àquele número ali, o divisor daquele é finito ou infinito? Finito? Finito. Agora vamos lá, ó. Vamos analisar aqui. Se eu pegar, por exemplo, os múltiplos de 4 e os divisores de 4. Os múltiplos de 4. Ah, outro detalhe, pessoal. Às vezes você ficar se mexendo muito também, ou batendo no computador, ou passando folha, ou não sei o que aí, vai dar barulho também, vai ficar ruim, dá uns ruídos. Os ruídos é até pior do que barulhos externos aí. Mas vamos lá. Não, Ana Júlia, página nenhuma, só estou dando uma retomada no conteúdo. Beleza. Se eu falar nos múltiplos do número 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ou seja, é a tabuada de quem os múltiplos de 4? Tabuada do 4, né? E daí a tabuada do 4, ela para aqui no 40, né? Não.
Aham, muito bem. Então, esse daqui eu vou continuar, né? Sim. 44, 48 e assim por diante, não é? Sim. Então, quando eu falo em múltiplos, eles são o quê? Infinitos, Infinitos. tá? Se eu falar múltiplo de um número, ele vai ser o quê? Essa sequência vai ser infinita, tá? Agora, se eu falar nos divisores do número 4, os divisores é o 1, o 2 e o 4. E ponto. Não tenho mais divisores para o número 4. Então, se eu falar a sequência dos divisores de um determinado número, essa sequência vai ser o quê? Finita. Beleza? Então, mais uma coisinha para a gente lembrar aí. Tudo bem? Vamos lá agora. Eu vou espelhar para vocês aquela lista, tá? Todos conseguem ver? Sim. Ok, vamos lá então. A lista eu mandei na quinta-feira, dia 18. Olha lá, lista de atividades. Bom dia, hoje teremos uma lista de atividades para ser resolvida no caderno como fixação do conteúdo. Bons estudos. Qualquer dúvida, entre no meu canal no YouTube e assista ao vídeo que falamos deste conteúdo. Aproveite, se inscreve e deixa o like também. Vamos lá. Abrir aqui. Tararam, tararam, tararam. Temos a nossa lista de atividades. Vamos lá. Quem que está entrando agora? A Isabela. Vamos lá, então. Aqui nós temos a... Pessoal, só um instante, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu celular e eu vou colocar uma outra conta minha aqui também com a gente, tá? Por quê? Porque daí, através dessa conta, eu vou lendo os comentários e o outro eu deixo espelhado a lista de atividades. Senão eu não consigo fazer nenhum nem outro, tá? E lembrando que, pessoal, eu vi, Ana. Lembrando que se você não tem microfone, você tem a possibilidade do chat também para perguntar e interagir, tá? Porque eu não quero ninguém falando assim, mas agora abre o microfone, mas eu não tenho microfone. Não, a gente tem o chat. Sou eu, Camila, sou eu mesmo. Beleza, então. Vamos lá. Agora, aqui no meu computador eu fico com a lista e no meu celular eu estou com o chat, tá? Para ler os comentários de vocês, o que vocês estão dizendo. Então, vamos lá. É uma lista de atividade relacionada a múltiplos divisores. Número 1. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Beleza. Letra A. Todo número par é divisível por 8? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? A letra A. Falso. 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 Mesmo que se divide por 8 ou 4 também não se divide por 8. Eu quero o seguinte. Vocês vão falar se é verdadeiro ou falso, mas eu quero o seguinte. Que vocês me provem
o porquê é verdadeiro e o porquê é falso. Então, vocês estão dizendo que a primeira é falsa, né? Que todo número, está falando ali, todo número par é divisível por 8. Vocês estão dizendo que é falso. Por que é falso? Eu já ouvi até um exemplo aí. Porque não dá para dividir os números pares menores por 8. Perfeito. Não estou conhecendo sua voz, mas sua resposta foi perfeita. Quem é você? Camila. Camila, perfeita resposta, tá? É exatamente isso. Eu não posso falar que todo número par é divisível por 8. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e o 4, eles são números pares. Mas eles são menores que 8, então eu não consigo dividir ele por 8. Certo? Então a letra A, falso. Tá? Letra B. Todo número primo. Opa, vamos lá, vamos retomar então. O que um número precisa para ser primo mesmo? Quando nós falamos em número primo, nós temos algumas situações para lembrar também. Então vamos retomar do primo agora. O que um número precisa para ser primo? Ter apenas, apenas dois divisores. Ter apenas dois divisores. Quem são eles? O número, e ele mesmo. O 1 e ele mesmo. Perfeito. Outra coisa que nós temos que lembrar dos primos também é que o único primo é o 2. É o 2. Perfeito. Perfeito. Luiz, eu estou lendo você aqui no chat, tá? Se você não abriu o microfone, tranquilo, eu estou lendo você aqui, tá? Sim, Júlia, estamos na B. Beleza. Então, o único primo par é o 2. E o número 1, o que ele é? ímpar e primo. Mas quando nós estamos nessa parte aí de números primos, o número 1 ele é considerado o quê? Ele não é nem primo, nem composto. Ele não é nem primo dos dois. Isso, ele não é nem primo e nem composto, tá? O número 1, sim, ele é um número ímpar, tá? Mas ele não tem classificação, Júlia, perfeito. Você não classifica ele nem como primo e nem como composto, tá? E o que é um número composto mesmo? Que possui mais de 2 Apresenta mais de 2 divisores. Isso, é aquele número que tem mais de 2 divisores. Perfeito. Então vamos lá agora. Letra B. Todo número primo apresenta apenas 2 divisores naturais? Sim. Verdade. Nós acabamos de falar isso, né? Então, a letra B da número 1 é verdadeira. Muito bem. Volto a dizer, estou com o celular na mão que eu estou acompanhando o chat. Senão às vezes alguém vai achar aí, o professor fica dando aula com o celular na mão. Calma. É porque aqui eu estou vendo apenas a lista. E eu não sei o que vocês mandam, que aí o chat não aparece para mim. Então, aqui eu vou acompanhando o chat. Letra C. Todo número divisível por 4 é par? Não. Falso. Não. Falso. Exemplos? Exemplos? Por que é falso essa? Ó, aqui no chat subiu uns verdadeiros e vocês aí falaram falso. Por que é falso ou por que é verdadeiro? Cadê vocês agora? Sumiram? Lá no chat subiu mais uns verdadeiros. O número só pode ser divisível por 4 se terminar em 00. Em 00 ou... Se os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Perfeito. Agora, vamos pensar... Aquela hora ficou até interessante que aquela hora eu escrevi os múltiplos de 4 aqui. Vamos pensar os múltiplos de 4, o final dos números múltiplos de 4. Vamos analisar aqui, ó. Os múltiplos de 4, vou escrever de novo, ó. Os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,
40, 44, 48. Dá uma olhada aqui, ó. Quero que vocês analisem o seguinte. Eu tenho aqui um que termina com 0, 4, 8, 2, 6. Aí depois, 0, 4, 8, 2, 6. 0, 4, 8. Aqui vai para 52, depois vai para 56. Então, peraí. Vamos analisar a pergunta de novo agora. Todo número divisível por 4 é par? Sim, porque tem a sequência 0, 4, 2, 6. Isso, então, verdadeiro. Letra D. Não tá focando? Então, pera lá. Isso, ainda bem que vocês mandaram aqui no chat, porque eu não vejo ali, tá? Aí. Vamos lá, voltando então. Letra D. Todo número divisível por 6 é também divisível por 3? Aqui no chat. Só que- Verdadeiro, verdadeiro. E aí? Não, porque tem que ser divisível por 3 e por 2. Só tá por 3 aí. Tô dando um exemplo, Camila, eu acho. Tá, não, a Camila argumentou porque que ela acha que é falso. Porque para ser divisível por 6 tem que ser por 2 e por 3, né? E ali só tá por 3. E aí? Tudo bem, Laura, sem problema, arruma aí. Acho que é verdadeiro. Vamos pegar os múltiplos do 6 aqui, então, ó. Os múltiplos do 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 e assim por diante. Vamos analisar eles aqui, ó. Nós temos a sequência 0, 6, 2, 8, 4. 0, 6, 2, 8, 4. Então ele vai ficar nesse 0, 6, 8, 2, 4, né? No final. O 6 eu consigo dividir por 3? Sim. Pessoal, aí, ó, é esse tipo de barulho que eu falei. É esse tipo de situação que eu falei. Aí eu vou pedir para desligar os microfones. O 6 é divisível por 3? Sim. O 12 é divisível por 3? 1 mais 2, 3. É. O 18 é divisível por 3? Sim. 1 mais 8, 9. É. O 24 é divisível por 3? Sim. 2 mais 4, 6. O 30 é divisível por 3? Sim. O 36 é? Sim. O 42 é? Sim. O 48 é? Sim. O 54 é? Sim. Voltando na pergunta. Todo número divisível por 6 é também divisível por 3? Pessoal, para que um número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Ali ele colocou apenas o 3. Mas para ele ser por 6, ele precisa ser por 3. Então, sim, todo número divisível por 6, ele é também divisível por 3. Então, essa é verdadeira. Letra E. 180 é múltiplo de 18? É, pessoal, múltiplo de 18, 180? Sim. Sim. Como vocês chegaram a essa resposta? 10 vezes 18, 180. 10 vezes 18.
Perfeito. Tá bem. Ou então você pode pegar o 180 e fazer o quê? Dividi-lo por 18? Dividir por 18. Então você vai pegar o 180 e vai dividir por 18. Olha lá. 1, 18 vezes 1, 18, 0, 0. Abaixo 0 e vai dar 0. Deu uma divisão exata? Sim. Então, nesse caso aqui, perfeito. Então, nesse caso aqui, o 180, ele é múltiplo de 18. Por quê? Porque você consegue dividir ele por 18. Então, a letra E, verdadeira. Letra F. 100 é divisível por 20? O Luiz, o Gustavo, a Camila. E quanto que vai dar isso daí? 10? 50. 50? Não, peraí. Ou não é aqui? 20. Muito bem, Gustavo. Muito bem, Luiz. Isso mesmo. O 100 ele é divisível por 20, que no caso a resposta ali é 5. Então, verdadeiro também. 350 é múltiplo de 10? Professor, ficou até agora só o A como falso, né? Sim, até agora sim. Agora vamos lá, letra G ali, ó. 350 é múltiplo de 10? O Gustavo já falou ali, ó. Termina em 0. Se termina em 0, vai ser múltiplo de 10, tá? Então a letra G, verdadeira também. Pessoal, tá no quadro aqui, tá? Eu estou fazendo no quadro também as respostas. Qualquer coisa vocês olhem aqui, que aí vocês vão saber qual que é verdadeira, qual que é falsa, tá? Dê uma olhada no quadro aí. E agora H. 400 é divisível por 300? Não, Por quê? Não. porque sobra 1. Porque não vai dar uma divisão exata. Perfeito. Então a última é falsa. Muito bem. Número 2. Lucas escreveu no caderno todos os números naturais divisores de 32. Responda. Quais são os divisores naturais do número 32? Letra A, então, na número 2 ali. A número 2. Ele está querendo, na letra A, os divisores do 32. Então, na letra A, os divisores do 32. Vocês aí para mim, essa sequência dos divisores de 32. Quais são? 1, 2, 4, 8, 16 e 32. 1, 2, 2, 4, 8, 11, 16. 4, 8. Depois do 8, 16. 16. Ó, 16 é a metade do 32. Quem que é o próximo? 32. 32. Beleza. A letra A tá aí. A sequência dos divisores naturais do 32. Perfeito. Alguém mandou, a Ana mandou um 11 sem querer ali no chat. Só cuidado, tá, Ana? Agora, qual é a soma desses divisores? 62. Você tem que somar todos esses números. Vamos lá, ó. 32 com 8, 40, certo? Acompanha meu raciocínio aqui, ó. 32 com 8, 40. 16 com 4, 20. Certo? Sim. Então, essa parte aqui para cá já deu 60. 62, 63. 3.
3. Então, a letra B, o resultado é 63. Como é uma adiçãozinha, peguem esses números aqui, monta a continha, tá? E resolva. Pode Beleza. fazer mentalmente? O que, Laura? Pode fazer mentalmente? Pode, foi o que eu fiz aqui. Porque é uma continha simples. Se você consegue, sem problema, tá? A única coisa que eu falo com relação a fazer mentalmente, a fazer de cabeça, é que muitas vezes quem vai fazer de cabeça acaba errando e acha que tá certo. Então, se você começar a errar muito fazendo de cabeça, aí eu vou pedir para você parar. Eu vou pedir sempre para você fazer a continha. Porque tem gente que quer fazer de cabeça, mas às vezes não consegue, aí acaba errando. Mas vamos lá, número 3. Escreva todos os números naturais menores que 200 e que são múltiplos de 15. Então, na número 3, nós queremos os múltiplos de 15. Que tem que ser menor do que 200. Quais são os múltiplos de 15, então? Vamos lá. 15, 30, 45. Opa, faltou um aí já. Já faltou um no começo. Quem quer? Ah, 1. Estou falando em múltiplo. Em múltiplo, quem quer para todo mundo? 0. 0. Isso, muito bem. Então, 0, depois 15, depois 30, 30, 45, 30, depois do 30, 45, 45, depois 60, 60, depois 75, 75, depois 90, 90, depois 105, 105, depois 120, 120, depois, ó, o Gustavo Minoro mandou aqui, 135, 135, 150. depois 50, 150, depois 165, 165, depois 180, 180, depois 195. 195 e depois. Acabou. Nesse caso aqui, nós vamos parar nesse número, por quê? Porque ele está pedindo menores que 200. Então, você vai parar aqui. Gustavo, eu acho que você errou na hora de digitar lá, você foi escrever o 130, como o 0 é perto do 9, aí você acabou colocando 129, mas eu entendi ali, tá? Eu sempre quando vocês erram alguma situação assim, eu fico imaginando o porquê você errou aquilo ali, tá? Porque, por exemplo, o Gustavo escreveu a sequência toda correta. Não faz sentido ele pensar que o 129 é múltiplo. Na hora eu já imaginei. Ele errou ao digitar. Ele sabe que é 130, mas ele errou ao digitar. Daí eu penso, vamos ver se faz sentido o erro dele. O 9 e o 0 no teclado, se for o teclado do notebook, onde as letras, os números estão na horizontal ali, o 0 e o 9 é do lado. Então, ao invés dele apertar 0, ele apertou 9 sem querer e passou. Foi isso, Gustavo? Se der tempo, nós vamos fazer um pouco da apostila. Quem perguntou ali é a Maiara, que eu imagino que não seja Maiara, deve estar usando a conta de alguém, mas eu não lembro quem é. Emanuele. Se der tempo, nós vamos fazer da apostila também. Agora, número 4. Vamos lá. Número 4. 10, isso aí. Letra A. O menor número natural... Letra A. O menor número natural múltiplo de 11 com 3 algarismos. Essa eu quero ver, hein? 99. Quanto? 999. O menor? Ah, não. 111. Maior. Eu acho que eu escrevi maior.
É ali, ó. O menor natural múltiplo de 11 com 3 algarismos. 111. 111? Mas o 111, ele é múltiplo de 11? Cento e um? Ó, a tabuada do 11 é uma das mais fáceis que existe, tá? Por quê? Porque a tabuada do 11 é 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Depois de 99, eu tenho que adicionar quanto? Tenho que adicionar 11, não é? 110. Então, Não. quanto que vai dar? 110. 110, tá? Então, esse é o menor múltiplo de 11 com 3 algarismos. Porque antes dele você tem o 99, mas o 99 tem 2 algarismos. E o próximo vai ser o 110. E você sabe o que é o interessante dessa questão? Que no ano passado, quando eu passei ela para os alunos, para os estudantes, eles também disseram 111, né? Mas aí vocês acabam esquecendo aí, então tem que tomar cuidado. Agora, letra B. Letra B. O maior número natural, ó, o maior número natural, múltiplo de 10 com 3 algarismos. Qual que vai ser? 900? Alguém mandou 900 no chat. A Ana mandou 900, o Yudi mandou 900, o Gustavo mandou 990. Para ser múltiplo de 10, não tem que terminar em 0? 980. Para ser múltiplo de 10, tem que terminar em 0. Se você pegar o 900 é. Mas você tem o 910, que também é, que é maior. Mas tem o 920, 930, 940, 980, 990. Tem 3 algarismos e termina em 0. 990. Porque depois do 990, o próximo vai ser o 1000. Aí já não tem 3 algarismos mais. Isso, Yudi, 990. Desculpa, eu vi errado. Nós estamos na número 4, letra B, Júlia. Letra C, agora. O maior número natural, múltiplo de 6 com 2 algarismos. O maior natural múltiplo de 6 com 2 algarismos. Qual que é? 96? 96. 96, todos de acordo? Sim, 96. Perfeito. 96, então. Ó o Pedrão. E aí, Pedrão, beleza? Agora que eu vi que você mandou no chat aqui, tá ligado aí, então. Isso aí, garoto. Show de bola. A resposta da A, Júlia, é 110. E da B é 990. Eu tô fazendo no quadro, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha aí. Muda a tela pro quadro, dá uma olhadinha. Número 5. Considerando os números naturais compreendidos entre 501 e 1001, escreva o maior múltiplo de 3. E aí? Maior múltiplo de 3. Pega descendo do 1001. Porque se eu quero maior, então eu vou lá já do final e vou voltando. O 1001 é? Não, Não. Aí antes do 1001 você tem o 1000. O 1000 é? também não. E antes do 1000? 999. 999. Ele é múltiplo de 3? Sim. Por quê?
Por causa que 9 Esse é o é motivo. múltiplo de 3. Não tô conseguindo ouvir. 9 é múltiplo de 3. Sim. Então dá certo. E se nós somarmos 9 mais 9 mais 9, vai dar 27. 27 você consegue dividir por 3. Logo, 999 ele é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Eu tinha Ou falado você vai isso. professor, ou você vai na lógica de 3 em 3. É 1001, 999 a diferença de 3. Então, Perfeito. Letra B. O maior múltiplo de 5. Letra B. O maior múltiplo de 5. Qual é? 9, 6. Pega o 1001. 1001 é? Não. Ó, já vi no chat aqui, ó. O Luiz e a Vanessa e a Ana já mandou. É 1000. O 1000 vai ser por quê? Porque termina em 0. Letra C. Vamos lá, letra C. O menor múltiplo de 11. E agora? 1001 é. Não, mas eu quero o menor agora. Ah. Menor, deixa eu ver, peraí. $506. Estão mandando no chat 506. Quero saber como que vocês chegaram nessa resposta. Vocês foram fazendo toda a sequência dos múltiplos de 11? Como que eu fiz mesmo? Como que vocês chegaram nessa resposta? R$ 495 mais 11. Tá, mas daí, por que você chegou que o 495 é? Você foi fazendo a sequência dos múltiplos de 11? 11, 22, 33, 44, foi fazendo? Só diminuir menos 11. Beleza, então. Então, nesse caso, 506. Letra D. Menor múltiplo de 50. Nós sabemos que o 500 é. E depois do 500, qual vai ser? 550. Perfeito. Agora, número 8. Número 8 eu chamo ela de um desafiozinho aí que nós temos, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma letra A. Dá, vai lá. Mano. Fala, Júlio. Pode falar, tô olhando o chat aqui. Pessoal, tá tendo muito ruído aí agora, hein? Muito ruído. Dia 1, biomedicina estatística comigo. E o pessoal da semana. Desligam os microfones, pessoal, por favor. Podem desligar os microfones agora. Calma, pessoal. Ela deve ter falado para esperar um pouco, porque ela deve estar copiando ou corrigindo. Aí, olha lá. Agora ela falou, terminou. Pronto, agora a gente vai continuar. É o que eu sempre digo. Eu não estou vendo vocês. Então, professor, peraí.
Professor, calma. Vocês têm que ir falando. É a única maneira de me saber se eu continuo ou não. É vocês conversar comigo aqui no chat, tá? Vamos lá. Número 8 agora. Número 8. Deixa eu ler ela aqui para vocês. Eu chamo essa de um desafio, tá? Eu gosto bastante dessa. Considere um número de 9 algarismos. Olha só. Vamos pensar que isso daqui é um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. No qual o algarismo das unidades é aqui, ó. O algarismo das unidades é a letra A. E todos os demais são iguais a 2. Ou seja, mas é claro que vocês não iam entender essa, pessoal. Desculpa. Eu não coloquei a pergunta do exercício. Então, vou escrever ela agora, ó. Vou escrever ela aqui no chat para vocês. É claro que vocês não iriam entender mesmo, né? Então, quer ver, ó? Vou escrever ela aqui no chat, vocês vão pensar aí para resolver, tá? Desculpa, pessoal. Eu peguei a primeira parte do exercício e a pergunta estava embaixo e eu acabei não pegando. Então, vamos lá, ó. Ana, eu copiei e colei porque eu tenho essas listas já de atividades, eu já tenho elas todas prontas no meu computador, né? Aí eu só vou adaptando de acordo com a turma, né? E esse que é um desafio, eu falei, essa cabe para o sexto ano que eles vão conseguir fazer. E acabei deixando a parte da pergunta para lá, mas vou me colocar agora, ó. Prontinho, meus queridos. Tá na mão. Qual deve ser o valor do algarismos das unidades para que o número seja divisível por 6? Mas aí não vale, Eduardo. Aí não vale, velho. Você tá manjando demais aí na internet já. Não vale. Professor, Oi. eu pensei que você tinha copiado e colado uma pergunta de outra série. Não. Do oitavo, do nono. Aí meu irmão falou assim, ué, mas nem eu sei fazer essa conta, só se for do nono. Claro que ele sabe sim, ué. Sabe? Ele tá acordado já ou não? Ele tá na live de português. Tá na live de português. Fala que eu mandei um oi pra ele aí. Tá. Então vai lá, pessoal. A pergunta é: qual deve ser o valor do algarismo das unidades para que esse número seja divisível por 6? Eduardo, mesmo que você tenha feito isso, tenha jogado lá no Google e tenha aparecido, tá? Eu preciso saber, você entendeu? Mesmo que você tenha copiado, mas eu sempre falo assim, mesmo que a pessoa tenha copiado do outro, mas é interessante saber, entendeu ou não? Esse é o ponto. Eu não entendi nada até agora, professor, da 8. Tá, então vamos lá, ó. Copiem aí a pergunta e aí eu explico para vocês.
Copiada a pergunta? Sim. Beleza, vamos lá então. Agora é o seguinte. Por que eu falo que essa questão é um desafio? Imagina aqui, ó. Isso aqui é um número que, no lugar desse A, eu coloquei uma letra, porque no lugar dessa letra, nós podemos colocar qualquer número. Eu vou deixar um balãozinho aqui, né? Um quadradinho, que a gente pode completar aqui com qualquer número, com qualquer um dos algarismos, de 0 a 9. Então, nós temos quantas possibilidades de algarismos para completarmos aqui? Dez algarismos. 10 algarismos. Ó. 10. Esquece esses números 2 aqui. Esquece tudo isso daqui. Vamos pensar só aqui. Aqui é o da unidade. Ó. Isso aqui é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante, certo? Aqui, para unidade, nós temos 10 algarismos que podem ser colocados aqui. Expliquei bastante no começo do ano. Por que 10 algarismos, professor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os 10 algarismos que nós temos. Então, no lugar desse A aqui, nós temos o A, né? No lugar desse A, eu posso completar com qualquer um desses 10 algarismos. E formar o número, se a gente pegar aqui, ó, aqui nós teremos... Vamos supor que no lugar do A, nós vamos colocar o algarismo 0. Tá? Vamos ver que número que nós formamos aqui. Aqui 20, 222, 2.222, 22.220, 222.220, 2.222.220, 22 milhões, 222 milhões, 222.220. Esse é o número que nós temos, tá? Ana, calma aí. Eu coloquei o 0 para nós vermos o número que tem. A pergunta é, eu preciso completar aqui nas unidades, eu preciso colocar algum algarismo ali, que eu faça que esse número, 222 milhões, 222 mil, 200, seja divisível por 6. E para ser divisível por 6, nós sabemos que o número tem que ser divisível Não é para ser divisível por 2. 9? Quê? Não é para ser divisível por 9? Não. A pergunta é, considere um número com 9 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que é o que nós vamos completar. Então, é para considerar esse número com 9 algarismos. Agora, nós precisamos que o número seja divisível por 6. Para ser divisível por 6, eu sei que tem que ser divisível por 2 e divisível por 3, não é? Para ser divisível por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3. Detalhe, dos 10 algarismos que nós temos para preencher ali, tá? Dos 10 algarismos que nós temos para preencher. Vou até colocar esses algarismos aqui embaixo, ó. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos que nós temos para preencher ali, tá? Eu já consigo eliminar alguns aqui. Por que você consegue eliminar alguns? Aqui, ó, eu tenho esses algarismos. Eu já consigo eliminar
o número 1 não vai me servir. Por que o número 1 não vai servir? Porque para que esse número seja divisível por 6, eu preciso que ele seja divisível por 2. E para ser divisível por 2, esse número tem que ser par. Então, o 1 não vai me servir, o 3 não vai servir, o 5 não vai servir, o 7 e nem o 9. Sobrou, então, 0, 2, 4, 6 e 8. Qualquer um desses aqui que eu colocar aqui, seja o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8, qualquer um que eu colocar aqui, eu sei que vai ser divisível por 2. Só que eu tenho que colocar um desses aqui, que o número também seja divisível por 3. E para ser divisível por 3, o que a gente faz mesmo? Para ser divisível por 3, o que a gente faz? Critério de divisibilidade por 3. A soma tem que ser divisível por 3, a soma dos algarismos. Beleza. Então, o que você vai fazer? Soma o que você já tem de número 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. Mais 2, 16. Beleza, eu tenho 16 até aqui. Agora vamos analisar. Se eu completar com o 0, ele vai ser divisível por 2. Mas vai ser divisível por 3? O 16 é divisível por 3? Não. Então o 0 eu não posso. Se eu completar com o número 2, ele vai ser divisível por 2, porque vai ser par. E por 3, essa soma aqui vai dar quanto? Vai dar 18, né? Isso aqui nós temos 16, mais 2, 18. 18 é divisível por 3? Sim. Opa, então eu sei que o número 2, se eu colocar ele lá, ele vai fazer com que esse número se torne divisível por 6. Vamos ver se tem mais alguma resposta? O 4, se eu colocar, esse número vai ser divisível por 6? Por 2 ele vai, porque é par. Se eu colocar o 4, ele não vai ser por 3, porque vai dar 20, e 20 não é por 3, então o 4 não serve também. O 6, se eu colocar o 6, ele é por 2, porque é par. E se eu somar tudo com o 6 ali, vai para quanto? Vai para 22. 22 é por 3? Não, então esse número não é por 6. Então, o 6 aqui também não interessa. Se eu colocar o 8, ele vai ser divisível por 2. Ok? Porque é par. E se eu somar o 8 com o que eu já tenho aqui, que é 16, vai dar quanto? 24. 24 é por 3? Sim. Então, nesse caso aqui, o 8 também resolve. Ok? Então, professor, eu vou completar com qual? Você pode colocar tanto 2 ou o 8. Tá? Muito bem, Laura. Muito bem. Então, essa daí nós temos duas respostas. 2 ou 8. Tranquilo? Beleza? Da lista acabou. Agora nós vamos para a apostila.
121. Pode apagar tudo isso daqui já, né? Beleza, vamos lá então. Na página 122, nós, na verdade, no final da aula passada, nós falávamos sobre aquela manobra de skate, né? Nós falávamos sobre aquela manobra de skate, certo? E aí até mostrei um vídeo para vocês, né, do Tony Hawk, depois do Bob Burgess, né? Beleza. Agora, na página 122, tá? Vamos para a página 122. Na página 122. Ângulos e retas. Ângulos e retas. Só arrumar aqui, deu uma travada no meu chat. Ai, ai. Aí, voltou. Acompanhando então lá na página 122 comigo, todo mundo com a apostila aí. Nesse tópico vamos estudar ângulos e retas e conhecer suas características. Ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano são conceitos que não têm definição. Para compreendê-los, Ana Lívia, eu já falei 3 vezes que é a página 122 e está no quadro também, tá? Para compreendê-los, podemos relacioná-los ao estudo de figuras geométricas espaciais, em particular aos elementos dos poliedros, que são vértices, arestas e face. Então, lembra quando nós fizemos aquela atividade no começo do ano com as massinhas e os palitinhos, né? Lembra? Tá. Vou tentar reproduzir um cubo aqui, por exemplo. Beleza. Digamos que nós temos o cubo aqui, tá? Vou pegar outra caneta aqui. Qual é o nome disso daqui mesmo? Cubo. É um cubo. Aresta. É um cubo, mas a aresta. Aqui, ó. Aqui. Vértice. Aí, Vértice. 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 Tá? Esse daqui é vértice. Yeah. Esse é vértice. Ó, esse aqui não é? Esse daqui.
Aresta. 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 Pessoal, ó, tá tendo barulho de TV aí no fundo. Quem, por favor, está com o microfone ligado que tá tendo barulho de TV no fundo, desliga, porque senão atrapalha, tá? E por último, nós temos isso daqui. Tem mais um ponto. Olha aqui, ó. No iPhone também? Fácil. Fácil. Aí é Pessoal, fácil. desliguem os microfones, por favor, todo mundo, desliguem os microfones, vai. Todos. Pelo jeito não vai funcionar igual funcionou nas outras turmas, não. Então, essa daqui é essa é a face. Tá. Nós estamos falando ali de ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano. Ok. Fala-se que é para relacionar com os elementos de um poliedro. O ponto nós relacionaria com qual? Perfeito. O ponto nós relacionaríamos com o vértice. A reta nós relacionaríamos com aresta. E o plano nós relacionaríamos com face. Tá, beleza? Perfeito. Nada de tão novo e difícil, certo? Ok. Agora, o ponto é uma figura que não tem dimensão. E para representá-lo, usamos as letras maiúsculas do nosso alfabeto. O que é uma coisa não ter dimensão? Nós já falamos, eu falei para vocês no início do ano, sobre dimensões, não falei? Ó, agora seria interessante microfones ligados. Podem ligar para vocês falar. Mas vou falar de novo. Você que está na sua casa, você sabe se tem barulho ou não. Então, se tiver, ou peça para alguém desligar a TV, ou não sei. Eu tô falando, nem dá para desligar a TV porque estão vendo alguma coisa interessante. Mas se você sabe que o barulho vai atrapalhar, daí você não vai poder ligar seu microfone, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Falei sobre dimensões no início do ano para vocês, né? Ok. As dimensões... Isso, ó. As dimensões, vocês já falaram ali, ó. Altura, largura e comprimento. Ou seja, uma figura que tem altura, largura e comprimento, ela é uma figura de quantas dimensões? 3 dimensões. Ou seja, uma figura 3D, né? É o filme que a gente vai lá no cinema, filme 3D. É verdade, filme 3D. Uma figura que tem apenas comprimento e largura é uma figura o quê? 32D? 2D. Falei, eita danado, 32D é louco, hein? Tá, eu sei, tô brincando, eu sei, tá? Eu sei que na hora de digitar você digitou errado, tá? Então, vamos lá. A figura que tem apenas comprimento e largura, ela é uma figura 2D. Tá. E quando eu falo, então nós vimos agora algo com 3 dimensões, algo com 2 e com 1. Perfeito. Largura. Ou só comprimento ou só largura. Já vocês vão entender. Ou só comprimento ou só largura. Já vocês vão entender.
Esse negócio E dele. nenhuma. E nenhuma. Algo que tem nenhuma dimensão, aqui, pessoal, aqui. Algo que tem nenhuma dimensão é o ponto, tá? O ponto não tem dimensão alguma. Tá? Tá bem específico ali, ó. Ponto é uma figura que não tem dimensão. Então, o ponto, eu vou puxar aqui, ó. Ó. Não tem dimensão, tá? O ponto não tem dimensão. Ele é simplesmente o ponto. Ok. Tá? Então, se falar em ponto, você tem que lembrar. Não tem dimensão, é simplesmente um ponto. E que... Pessoal, para. Presta atenção. E que... Para o estudo disso agora, o ponto, nós vamos representar ele pelas letras maiúsculas do alfabeto. Eu vou tirar esse reto e plano daqui e vou escrever aqui que a representação a representação dos pontos, tá? São pelas letras maiúsculas do alfabeto. Representação, então, letras maiúsculas do alfabeto, tá? Depois, pessoal, é interessante que vocês vão... Tem na apostila, mas se vocês quiserem ir copiando no caderno e fazendo as anotações de vocês, seria interessante também, tá? Beleza. Então, até então, o ponto não tem dimensão e a representação dele é pelas letras maiúsculas do alfabeto, tá? Não tem dimensão e representação, letras maiúsculas do alfabeto. Agora, quando nós falamos em retas, tá? Quando nós falamos em reta, é uma linha que não tem extremidades, ou seja, não tem começo e nem fim. Observe como representar graficamente a reta R que passa pelos pontos A e B. Ali na apostila, primeiro ele traz a definição de ponto, depois de plano e depois de reta. Mas eu vou trazer de ponto e agora eu vou falar de reta. Ponto é um único pingo ali, é o ponto mesmo, e não tem dimensão. Tá. Tenham em mente o seguinte. Tenham em mente o seguinte, tá? Que as retas, ou uma reta, ela é formado por infinitos pontos, tá? Uma reta é formada por infinitos pontos. Se você pegar infinitos pontos assim, ó, todos um do lado do outro, ó, você forma uma reta, tá? Se você pegar infinitos pontos, então a reta é formada por infinitos pontos. E aí nós vamos fazer o seguinte, a reta, ela tem uma dimensão. Vocês não falaram agora há pouco que
quando eu perguntei uma única dimensão, vocês falaram o comprimento, por exemplo? Imagina que eu tenho aqui, ó, o retângulo. O retângulo, eu tenho o comprimento dele e a largura, não é? Quantas dimensões eu tenho para o retângulo? Duas dimensões. Então, se eu fizer isso daqui, ó, tirar isso daqui, eu fiquei com apenas uma dimensão, não é? Que é o comprimento que vocês falaram. E quando eu fico com apenas uma dimensão, eu fiquei, na verdade, com o quê desse retângulo? Apenas uma reta. Ele foi um retângulo, agora eu fiquei com apenas um lado dele ali, que é uma única reta. Então, por isso que retas têm uma dimensão. Retas têm uma dimensão. E aqui, ó. Vamos colocar aqui formadas por infinitos pontos. Então, as retas têm uma dimensão e é formada por infinitos pontos. Então, as retas, uma dimensão, formadas por infinitos pontos. Tá? E como representar uma reta? Tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui o ponto A e o ponto B. Claro que não ficou perfeitamente uma reta, mas entenda, tá? Entenda que agora já dando o gancho em ponto. Ponto, qual que é a representação do ponto mesmo? Representação de um ponto? Não. Ele está associado ao vértice, mas a representação, ó, representação. Como que nós vamos representar o ponto? Se eu falar para você assim, pessoal, representa para mim uma adição. Você vai fazer isso daqui, ó. Isso aqui que vai indicar a adição. A subtração. A multiplicação. Que agora multiplicação é o nosso pontinho. Ou então, ou assim. E a divisão? Assim ou só assim. Enfim. E quando eu falar qual que é a representação de um ponto? As letras maiúsculas do alfabeto. Então, eu tenho um ponto A aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um ponto aqui, que é o ponto A. E tem um ponto aqui, que é um ponto B. Por esses dois pontos, eu tracei o quê? Eu tracei uma reta, tá? Eu tracei uma reta. Ou seja, quando eu falo uma reta, isso daqui, ó, ela vai continuar infinitamente para cá e infinitamente para cá, tá? Uma reta não tem começo e não tem fim. Ela passou por dois pontos. Pelos pontos A e B, mas ela não tem começo e não tem fim, certo? Então, aqui, ó, nós temos a reta. Quando fala ali na apostila que não tem extremidades, é isso, tá? Ela não tem começo nem fim, ela passou por dois pontos. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Retas. Não tem começo
não tem começo e não tem fim. Ou seja, não tem as extremidades, ok? Beleza? Recapitulando, é bem isso aí mesmo, Ana. Toda aula pergunta. Vocês têm que anotar as coisas, pessoal. Vamos lá. Recapitulando, então. Se eu falar em ponto, ele não tem dimensão e a representação é por letra maiúscula do alfabeto. Ok. Se eu falar em retas, entenda uma coisa, que dentro de retas, nós temos reta, segmento de reta e semi-reta. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, retas. Tem uma dimensão, são formadas por infinitos pontos. Isso daqui vai definir para todas, para reta, segmento e semi-reta. Aí, quando eu falo reta, ela não tem começo e nem tem fim. Tá passando por 2 pontos. Não tem começo e nem tem fim. Ok? Agora, se eu falar em... Deixa eu só pegar aqui. Se eu falar em segmento, se eu falar em um segmento de reta, tá? Presta atenção na diferença agora. Presta atenção na diferença. Dá uma olhada aqui. Olha a diferença da reta para o segmento de reta. Qual que é a diferença agora? Boa, Gustavo, boa. Então, o segmento, ou seja, eu peguei dessa reta aqui, ó, eu peguei esse segmento, esse pedaço dela, tá? Então, ela tem começo e tem fim. Ali na apostila traz assim, ó, todo segmento de reta tem começo e fim. Na reta R, o segmento AB tem extremidades nos pontos A e B. Então, maneiras para representar isso daqui, ó, eu posso escrever assim, ó, o segmento de reta, nesse caso aqui, segmento de reta, ó, A, B, com esse risquinho em cima, tá? Por quê? É o pedaço que eu tô pegando, é um segmento que vai de A até B. Então, nós podemos escrever aqui, ó, que tem começo e tem fim, tá? Não sei se vocês estão copiando já. Se não estão, copiem agora. Vou deixar esse finalzinho para vocês copiarem. Vamos só recapitular aqui. Vamos só recapitular o que nós vimos até então. Ponto não tem dimensão e a representação é as letras maiúsculas do alfabeto. Retas têm uma dimensão e são formadas por infinitos pontos, tá? Aí dentro de retas, nós temos a reta. Isso, Luiz. Nós temos a reta,
que não tem começo e não tem fim, e a representação dela é pelas letras minúsculas, tá? Letra minúscula. Ou seja, se eu colocar um Rzinho aqui, ó, eu estou dizendo que é a reta R essa, tá? E o segmento de reta, eu estou representando o segmento por AB, tá? E ele tem começo e tem fim, ok? Copiem aí. Não, tranquilo. Vocês estão prestando atenção, ótimo. Eu consigo perceber porque vocês estão participando aqui no chat. Mas é interessante, apesar de vocês terem isso na apostila, é interessante vocês terem as anotações da sua maneira, tá? Porque depois você vai ler lá na apostila desse jeito, às vezes você não vai lembrar. Então é interessante que você tenha anotado da sua maneira aí, ok? Então copiem rapidinho. E aí a gente dá a sequência quarta-feira. Se vocês não conseguirem copiar agora, depois vocês entram lá no canal lá e copiem. Então, quem já copiou, beleza. Finalizamos a aula por aqui. 9h59 já. Beleza, então. Então, encerrando a gravação por aqui. Vou deixar aqui ainda, não vou fechar. Vou deixar aqui para vocês, quem está copiando ainda, finalizar a cópia aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Forte abraço.